Estamos esperando os participantes. Já nós vamos começar, né? Temos 1 minuto para dar início à nossa conversa, que eu espero que seja bem participativa, né? Porque eu vou só dar um início, assim, vou trazer algumas informações que eu tive pesquisando com esse objetivo da gente ter essa conversa hoje. E logo em seguida, depois de alguns minutos, eu espero que todos estejam ouvindo bem. Alguém pode dar aí um ok, se está chegando bem o som. Pode confirmar se está tudo ok. Então, como eu estava falando, né? Sim. Gente, que bom, né? Que vocês estão aqui todos. E que a gente pode estar conversando também, vocês estão digitando e durante a exposição vocês também podem dialogar, digitando, a gente vai estar interagindo. Eu vou só uns minutos iniciais expor mais um pouco das pesquisas a respeito do tema, né, que a gente vai falar sobre a imunidade, né, nesse momento tão precioso que nós estamos precisando muito de imunidade, né? De fortalecer a nossa imunidade. E então a gente vai estar iniciando falando sobre isso, a imunidade relacionada ao sono, né? Porque tem diversos fatores que influenciam a imunidade. Talvez o outro óculos fosse melhor. Poder ver melhor aqui a letra. O nosso sono, ele é um fator importante para diversos aspectos da nossa vida, né? Para concentração, capacidade de memorização, o estado de humor. O sono é importante para o exercício físico, o sono é importante até para perder peso. Você acredita que você perde peso dormindo? Eu vou já falar um pouquinho sobre o hormônio do crescimento e como esse balanceamento hormonal influencia no peso também. E nós vamos ver em foco mesmo hoje, que nós vamos enfocar, trazer mais para perto da gente a imunidade, né? Porque nós estamos numa fase, né, que precisamos nos preparar cada dia mais, né, para conviver nesse cenário, nesse mundo, né, diante de alguns testes, né, com relação às defesas imunológicas, como está o planeta hoje, e nós precisamos estar trazendo conhecimento para nós, né? Aspectos relacionados à alimentação, que podemos pesquisar, né? Dedicar um tempo todos os dias para pesquisar imunidade. Imunidade, cada um na sua área de interesse. Imunidade, exercício físico, imunidade, alimentação, imunidade, energia do sol, né? Hoje o sol está realmente sendo assim, alvo de muita atenção e comprovações científicas de que aumenta a imunidade, a relação com a vitamina D, né? Tomar sol todos os dias já é algo assim fundamental. Já está em consenso, né? Já está em consenso. Então nós estamos para iniciar agora o nosso assunto, né? E eu quero trazer aqui algumas pesquisas importantes que eu considerei as mais significativas com relação à imunidade, né? E o fator sono. Porque o nosso sono, eu vou trocar aqui os óculos para ficar mais pertinho de vocês. Assim eu consigo ver melhor, né? Para interagir melhor aqui. Então, assim, 2 prêmios Nobel trataram desse assunto da imunidade e do sono. Então, em 2011, um prêmio Nobel foi a descoberta que o sistema imunológico estava relacionado com o câncer, ou seja, com as defesas em relação ao câncer e outras doenças. E em 2017, foram descobertos genes responsáveis pelo ritmo do sono vigília. O sono vigília, o que é vigília? O que é estar vigilante? É estar acordado, né? Então nós temos um ritmo
de sono e vigília, que é ligado ao sol, né? Ao sol, ao dia e à noite. Interessante, né? Porque parece algo místico, assim, né? De que o sol, adorar o sol, povos que adoram o sol. Mas o sol, ele tem um comando de processos biológicos muito importantes, né? Então, nós precisamos estudar mais isso. Esses pesquisadores foram 3 pesquisadores que descobriram na fisiologia e na medicina, são áreas complementares. Eles estudando juntos, os 3 descobriram genes, né, que existem genes que eles chamam de genes clock, né, relacionado ao relógio. Então esse termo relógio biológico, ele começou a partir daí, 2017, com essa descoberta e esse prêmio Nobel que estudou o ritmo circadiano. Então, a partir daí nós temos ouvido, visto, né, muitas palestras sobre a questão da melatonina, né? E para falar na melatonina, eu vou falar um pouco assim, de forma mais ampla, dos hormônios que são produzidos durante o sono. Por quê? Porque para você entender a questão da imunidade, por que dormir aumenta a imunidade? Bom, antes de falar dos hormônios, eu vou falar de 2 pesquisas recentes, testando mesmo com relação a anticorpos, a capacidade de defesa do organismo em pessoas privadas de sono. Porque quando não se dorme bem, aquelas 8 horas, né, que são preconizadas, que é 1/3 da nossa vida, 30% do nosso dia, como você quiser falar, mas é preciso ter essa reserva de horário de sono. E também, de preferência, começar a dormir no horário cedo. E eu vou explicar por quê. O horário de dormir, ele deve ser assim, no máximo, às 22 horas. E a gente começou essa live 22. Até algumas pessoas responderam no WhatsApp, dizendo, como você vai fazer às 22 se já é um horário que já é para estar dormindo? Aí eu falei, eu vou fazer nesse horário, principalmente para algumas pessoas que eu conheço, alguns pacientes e algumas pessoas que eu sei que sentem dificuldade de dormir e que estão sentindo agora nesse período mais ainda, né? Por conta de não ter o seu dia, sua rotina normal. Então foi nesse horário com o objetivo de ter algo para a gente fazer, né? E saber que não era para a gente estar aqui, era para a gente estar dormindo. Então vai ser só essa live que vai ser nesse horário. Eu espero que as próximas a gente vai fazer sempre antes, né? Já no sentido de cumprir, porque nós temos agora uma oportunidade muito boa de estarmos cumprindo esses horários, organizando a nossa rotina. Por que não aproveitar esse tempo, esse período que nós estamos mais em casa, para organizar o nosso ritmo circadiano, né? Essa palavra a gente vai aprendendo a lidar com ela. Então, os estudos que fizeram foram importantes para a gente ver como a privação do sono influi diretamente na produção de anticorpos, na defesa contra doenças. Então, foi feito em São Paulo um teste com relação à vacina da hepatite. Então, pessoas privadas de sono, elas tomaram a vacina da hepatite e não produziram a quantidade de anticorpos que era esperada. Ou seja, a pessoa dorme normalmente, toma a vacina, fica protegida porque produziu anticorpos ante o vírus da hepatite. A pessoa não dormindo, ficando com sono privado, dormindo mal, vai dosar os anticorpos anti-hepatite e não produz suficientemente ou não produz de jeito nenhum. Por quê? Porque ela está privada do sono. E depois nós vamos ver, eu vou explicar um pouquinho a questão dos hormônios, aí vocês vão entender por que não produziu, né? Não é mágica, é química. Isso é a química do nosso corpo e nós estamos na neuroquímica, onde está ligado ao cérebro, que é quem comanda essas glândulas todas do nosso corpo. Vamos estudar, né, gente? Vamos estudar e durante esses dias, tirar um tempinho para estudar de si, para estudar como é que o seu corpo funciona. E nós estamos agora no momento que nós precisamos saber nos defender. Então, com relação a gripes, vírus gripais, foi feito um estudo antes, né, há algum tempo atrás, nos Estados Unidos. 164 pessoas voluntárias, né, ficaram sem dormir, dormiram só apenas 5 horas no máximo. Elas não poderiam dormir mais de 5 horas. Sabe o que aconteceu? Elas
colocaram essas pessoas em contato com vírus gripais, com rinovírus, que é um vírus da gripe, que é um dos vírus, né, que causa problemas respiratórios, das vias respiratórias superiores, e essas 164 pessoas foram testadas, e o que se observou? Quem dormiu menos de 5 horas aumentou até 5 vezes mais o risco de adoecer dos estados gripais. Eu acho que vale a pena aqui dar uma parada, né, pra gente refletir. Eu tô vendo aqui algumas pessoas falando aqui pra gente trabalhar mais esse tema, né? Tô vendo aqui o Flamínio, a Estela. Gente, eu não vou falar os nomes todos, né? Porque nós estamos aqui num grupo de pessoas e nós vamos priorizar o tema para a gente também dar espaço para a nossa conversa, né? Então, esses estudos estão mostrando que há uma relação direta entre privação de sono e produção de anticorpos. E no caso das gripes, que esse estudo está na internet, se vocês quiserem pesquisar para ver mais detalhes, como é que foi realizado o estudo, foi no hotel, eles ficaram lá uma semana sem poder dormir e pegaram gripe 5 vezes mais do que as pessoas que dormiram, né, do grupo controle. Então, gente, nós já estamos sabendo que há algo nessa química e que nós podemos exercer mais um controle sobre nosso sistema imunológico. Quem quiser pode começar a cuidar do seu. Gente, hoje a arma principal que nós temos para lidar com vírus, lidar com infecções, é o nosso sistema imunológico. É o que a gente vai ter mesmo assim, na hora H, né, diretamente para vencer. É o nosso sistema imunológico. Então vamos cuidar bem disso. E aí nós vamos estudar agora um pouquinho como é que são esses hormônios do sono. Então, o primeiro hormônio que a gente precisa conhecer um pouco melhor é a melatonina, né? Então essa melatonina, sabiamente Deus criou, né, o nosso corpo ligado ao sol, né, e à noite para dormir. Então, a melatonina, ela só é produzida no escuro, né? Então, quem gosta de dormir com um abajur, uma luz dentro do quarto, a luz do banheiro acesa, fazer o quê? Mas cada vez mais você pode ir treinando, pode colocar uma viseirazinha no seu rosto, porque isso vai aumentar a quantidade de melatonina que você vai receber. E essa melatonina, ela é fundamental para relaxar o corpo, porque nós temos 4 fases do sono. Hoje já se fala em higiene do sono. Higiene do sono é você cumprir as 4 fases do sono. Então, essa primeira fase do sono é uma fase mais de relaxamento muscular. E a melatonina, ela vai proporcionando esse relaxamento muscular para que você possa entrar na segunda fase, terceira e quarta fase do sono, que vai ser o sono REM, aquele sono que é terapêutico, aquele sono em que você realmente vai trabalhar a sua mente, tudo aquilo que aconteceu no dia vai estar sendo trabalhado, processado gratuitamente, é uma terapia natural que o cérebro vai organizar as informações do dia, como também os aprendizados, para quem está estudando, para quem está ainda estudando para concurso, para o Enem, saber que você aprende dormindo, né? Porque nessa fase também do sono REM, a sua memória, o hipocampo, ele vai registrar os conteúdos lá no arquivo, né? Um arquivo mais definitivo. Então, à noite tem um segundo hormônio que é importante, depois da melatonina nós vamos falar dele, que é o GH. O GH é um hormônio do crescimento. Ah, mas aí a gente já está grande, né? Precisa de hormônio do crescimento? Precisa, porque o hormônio do crescimento, ele é o hormônio que faz as células do organismo crescerem. Nós produzimos células todos os dias. Até os 120 anos, nós temos que estar produzindo células de reposição, né? É uma verdadeira fábrica. Você imagine uma célula como uma fábrica, com diversas estruturas lá dentro, produzindo diversas substâncias. E o hormônio GH, quando ele é
baixinho, quando ele está pouco, a célula fica murchinha, aquela fábrica não está funcionando e produzindo tudo que a gente precisa. Então é muito importante que você esteja dormindo cedo, a melatonina comece a agir, vamos dizer, 8 horas da noite, você já está, né? Depois a gente vai falar como é que você pode fazer para organizar o dia, para quando chegar nesse horário você já está dormindo, né? Vou desligar aqui um pouquinho do ar. Então, às 11 da noite, né, o GH vai começar a agir. Então, a melatonina estava agindo, ela vai entregar, né, agora o corpo para o GH. O GH vai ficar trabalhando nessa fábrica, fazendo tudo o que precisa, a reposição para o dia seguinte, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, né? Nós temos o terceiro hormônio, a gente falou melatonina, o GH, e vem o cortisol. Cortisol, vocês já viram falar, cortisol é hormônio do estresse, né? Mas o cortisol ele é muito importante, o cortisol é que dá atividade. Quando dá 11 da noite, meia-noite, o cortisol zera. Não é para ele estar agindo nesse horário. Então, nós hoje estamos aqui um pouco na contramão do que o nosso corpo quer, né? Mas, por uma causa nobre, nós estamos aqui estudando como nós não devemos fazer doravante. Então, vamos acompanhando. Melatonina produz o relaxamento, vai sendo preparado o corpo para a ação do GH. O GH começa a aumentar, né? E o cortisol está 0 às 11 da noite. 1, 2, 3, 4 da manhã, o GH ainda está na fabricazinha dele produzindo tudo. E a partir das 5 horas, 5, já começa o cortisol. O bom cortisol. Nesse momento é importante ter o cortisol de manhã. Cortisol não é para estar 11 da noite, a pessoa estressada, trabalhando, estudando, pesquisando 11, 1 hora da manhã, porque é a hora do reinado do GH, para a produção de tudo que a gente vai precisar no dia seguinte. Só para vocês terem ideia, o GH, ele é responsável pela massa magra, pela musculatura, para quem quer ficar, né? Com aquele corpo, com aquele tônus importante para malhar no dia seguinte, para restaurar as fibras, tornar as fibras mais fortes para não romper, não desgastar durante o exercício. É o GH, né? Então, ele também trabalha o pâncreas, a questão do outro dia seguinte, né? O apetite, a saciedade, né? A prevenção da obesidade, tudo isso o GH está trabalhando à noite. A partir das 5 horas já vem o horário do cortisol, que vai trazer a ativação, né? 5, 6 horas você já pode acordar. Gente, 5, 6 horas da manhã é o horário melhor. Olha que eu tô dizendo isso, não é que seja para todo mundo se sentir assim, que tem que acordar às 5, 6 horas da manhã. Mas para quem dorme cedo, é natural acordar e ver aqueles raios cósmicos, aqueles raios lindos. Pela manhã, aquelas cores, tem cor azul, tem cor rosa no céu, né? E aqueles raios banhando o corpo, eles trazem uma bênção divina, uma conexão maravilhosa de saúde. E aí o cortisol está máximo, né? E ele vai preparar para o seu dia. Esse é o momento de você começar a malhar, que seria ideal. O exercício físico pela manhã, para quê? Para que você produza energia, prepara a sua mente para o estudo, né? E tudo isso você vai fazer pela manhã. Quem quer fazer exercício à noite, no mínimo, isso é pesquisado pelos cientistas que estudam sono, os médicos do sono, pelo menos 3 horas antes de você dormir. Então, se você está pretendendo dormir às 8 da noite, 9 da noite, então só até às 6. Como também a sua alimentação. Você sabe que a alimentação ela já vai diminuindo a partir da tarde. E aí, a gente vai ver um pouco agora do ritmo circadiano, né? Que é o dia e a noite. A gente falou um pouco da noite, desse sono, e durante o dia o que nós podemos fazer, né? Acordamos, níveis de hormônios, o cortisol é o principal, nós vamos nos alimentar. Tem pessoas fazendo um jejum intermitente, né? Ele pode ficar em jejum a partir das 18 e vai até as 10 horas do dia seguinte, pode ser.
Mas para quem gosta de comer, se alimentar um pouco de manhã, tudo bem. Faz a sua refeição, suas atividades, meio-dia seu almoço. E à tarde, gente, já vai começando a desacelerar. Já é para ter resolvido as coisas pela manhã. Não deixa para de tarde, planejamento, assunto para resolver, DR, né? Discutir relação à tardezinha, prestes a dormir. Não é uma boa, certo? Então é muito importante que a gente que pensa assim, eu sou mais noturno, eu funciono bem à noite, eu estudo mais à noite, né? O Genilson está dizendo que malha à noite, né? Gente, é o seguinte, você tem seu hábito, você sabe que pode manter ou não. Você quer imunidade? Você quer que o seu organismo tenha direito de trabalhar conforme ele gosta, conforme ele precisa? Então você auxilia o seu organismo, né? Claro que tem pessoas que geneticamente já têm mais facilidade para estar à noite. Essas pessoas realmente precisam de mais um zelo com todos esses recursos para a noite, precisa de meditação. Outra coisa, gente, tem pessoas que gostam de beber, tomar uma taçazinha de vinho, alguma coisa para relaxar à noite. É um engano. Cientistas, neurocientistas já pesquisaram que o álcool realmente, aparentemente relaxa, mas o que acontece? Ele vai tornar o sono entrecortado, com micro despertares, vai superficializar, a pessoa não vai chegar no sono REM, não, o GH não vai funcionar, as fibras musculares não vão estar sendo tratadas e vem no outro dia, o que acontece? Ressaca. Além da ressaca moral, é a ressaca física mesmo, química, bioquímica. O corpo não relaxa durante a noite, ele não vai se repor o que precisa com o uso do álcool. Então, álcool, cafeína, tem alguns produtos que você não deve utilizar à noite, né? E se for usar um chazinho de camomila, né? De cidreira, erva doce, que são chás que são já que trabalham essa questão do sono, né? Eu anotei também aqui uma coisa importante, é que existe uma área do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, né? Ele é como se fosse um maestro. Então ele vai organizar diversas estruturas do cérebro, entre elas a glândula que produz a melatonina, que é uma glândulazinha pequena, alguém chama de pineal, né? Essa glândula, até um médico brasileiro descobriu que ela não é uma glândula extinta, ela tem uns cristais, ela funciona, ela fica assim por trás da hipófise, né? Ela é chamada de epífise. Então, o núcleo supraquiasmático, ele fica numa área do cérebro de onde ele controla todo esse ciclo circadiano. Então, o nosso relógio biológico, nós temos um relógio biológico instalado no nosso cérebro, obedecemos ou não, de acordo com como queremos. O ser humano, eu creio que é o único que faz greve de fome, sabe? O ser humano consegue driblar o organismo, consegue modificar os ritmos, consegue fazer muitas coisas na contramão. Mas, gente, não é o momento para isso. Não é o momento para desafiar a capacidade do organismo. É o momento de nós podermos obedecer o nosso Criador, né? Se ele criou, se tem essas estruturas, já está tudo pesquisado, já pode fazer exame de ressonância, já mostra lá no cérebro tudo funcionando direitinho, né? Quando dorme, quando acorda, isso já tem tudo documentado, só vai errar quem quiser. Pelo menos esses dias que nós estamos em casa, eu não acredito que alguém seja forçado a ficar trabalhando de noite, né? Eu sei que está todo mundo se adaptando. Eu mesma ontem fiz uma faxina aqui em casa, né? De tardezinha já. Mas assim, a gente tem condição nesse período de organizar, né? Essa nossa rotina. Então é preciso a gente saber que à noite o organismo vai fazer um trabalho de faxina das células. É uma limpeza que o organismo vai fazer. Então, ele vai diminuir o consumo de energia com as coisas externas, com televisão, com bate-papo, com celular, né? Vai diminuir esse consumo e vai guardar a energia para fazer o quê? Trabalhar
o que está precisando dentro da gente. Produzir direitinho esses hormônios, produzir os anticorpos que nós precisamos. Gente, nós vamos precisar. Nós vamos precisar para auxiliar as outras pessoas, nós vamos precisar para poder estar em contato com a atmosfera terrestre, né? Então, eu pensei de fazer essa conversa nesse sentido, sabe? Que a gente possa ter mais zelo com o que a gente se alimenta, né? Tem diversos alimentos que também auxiliam na imunidade, o zinco. Hoje eu também tenho no Instagram, também tenho lá o meu contato, aí vocês podem, durante o dia, entrar em contato para a gente trabalhar um pouco essa questão da alimentação. O Igor tá dizendo que pode falar, que dá para ouvir, né? Gente, pois é, eu estava falando que a gente pode, durante o dia, né, se conversar aí pelo WhatsApp. Eu vou dar meu número aqui para quem quiser falar comigo durante o dia. É 99936-5257, certo? 99936-5257 pelo WhatsApp. Eu posso dar umas dicas para vocês de imunidade. Gente, tem um composto que eu já deixei já certo na farmácia. Para quem quiser, um composto natural, composto de probióticos. Eu fiz junto com a nutricionista, né? Aliás, ela me passou essa fórmula que eu pedi para ela. E com essa fórmula a gente pode estar melhorando a nossa imunidade logo quanto antes. Então, quem quiser, sem nenhum problema, pode amanhã entrar em contato, que eu estou repassando essa fórmula. Você pode mandar, eu dou o telefone da farmácia, você encomenda tudo online. Não precisa de receita, a gente faz isso, já está tudo acertado, que é para aumentar a imunidade com produtos naturais, certo? São aminoácidos, são probióticos que vão melhorar a nossa imunidade, porque nós precisamos ter imunidade. Então, o sono é de graça, o sono é super importante, mas não é tudo. Durante o dia você precisa também de alimentos saudáveis, porque eu não sei como é que tá cada um em casa, né? Mas assim, tem muita massa, né? Massas, doces, assim, não preenchem as necessidades. Nós precisamos oferecer para o organismo. E uma coisa importante que eu também não falei, da serotonina, né? A serotonina é produzida no intestino, né? Então, 90% da nossa serotonina, eu tô contando aqui com o apoio logístico aqui do Emanuel, meu filho, que está realmente sendo indispensável aqui. Então, o intestino produz 90% da serotonina, que vai dar o tônus para o dia, né? A gente falou do que precisa à noite, durante o dia a gente precisa da serotonina. E o glúten dificulta a liberação dessa serotonina. E a serotonina vai para o cérebro para poder trabalhar toda a sua energia durante o dia. Então, se nós precisamos de serotonina, nós precisamos retirar ao máximo o glúten. Eu sei que nesses dias não temos acesso, aqui mesmo eu adquiri alguns alimentos, mas não tem tudo, né, que não tem glúten. Mas se você tiver condição de fazer essa pesquisa, eu digo assim, que cada um cuide de si, porque não é você esperar só que o nutricionista, o médico diga o que você pode e o que você não pode comer. Mas você já está sabendo, tudo aquilo que contém glúten já vem dito no pacotinho, né? Você pode olhar em tudo que você tem aí na sua despensa, tem glúten. Aí, bom, se tiver que comer, vai comer. Eu mesma vou, se for preciso. Mas quando eu posso optar por algo que não tem glúten, eu vou optando pelo que não tem glúten. Tem alguma fruta em casa? Tem castanhas. Gente, as castanhas são riquíssimas. São ótimas porque tem triptofano, aumentam a produção também da serotonina. E elas podem ajudar muito nesse processo da imunidade. Então, castanha do Pará, nozes, amêndoas, castanha de caju, né? Todas essas castanhas e amêndoas são fundamentais. Agora, eu vou dar um exercício para quem quer dormir, que é importante. Hoje eu também gravei um vídeo que eu vou disponibilizar também no YouTube, tá? Eu já tô com alguns vídeos que eu tô preparando, vocês podem procurar no YouTube. Eu fiz um vídeo ontem que foi sobre o presente,
que é para tornar-se presente, no sentido de você estar ciente que você está presente na sua vida, respirando e sabendo o que você tem que fazer a cada momento. Então, esse vídeo já está publicado. E eu fiz um outro vídeo hoje que foi falando do sono, tá? Então, assim, eu vou dar uma pequena dica que está lá nesse vídeo, que é da imagem mascote, né? Quando você vai dormir, você pode fazer uma respiração simples. Inspira, prende o ar, conta 3 e sopra pela boca. Inspira pelo nariz, prende o ar, sopra pela boca, bem lentamente. Conta 3, conta 4, conta 5, com o ar preso, quanto você puder, confortavelmente. E aí você vai vendo cada parte do seu corpo, porque o cérebro vai distensionando, né? Você pensa no seu dedo mindinho do pé direito, aí vai vendo todos os dedos, a planta do pé, a perna, aí vai para a esquerda, o dedo mindinho, todos os dedos, a planta do pé, a perna, depois a mão, dedo mindinho. Quantas vezes você pensa, ai meu Deus, o que seria de mim sem esse dedinho? Segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, a palma da mão, como se estivesse passando uma lãzinha, o antebraço, que é essa parte até aqui, o braço, o ombro, o outro também, as costas, a coluna vertebral, desde a lombar, vai relaxando cada vértebra, e depois tem um relaxamento facial. Então, você, depois de todo esse relaxamento, você pode escolher, tem muitos relaxamentos na internet, muitos. A melhor meditação que eu acho interessante fazer é a meditação Theta Healing, que ela induz, ela promove uma onda teta, que é maravilhosa. Então, Theta Healing, né? Não sei se dá para digitar aqui, dá, Manuel? Theta Healing. Manuel vai me ajudar aqui, vai digitar aqui. A meditação Theta Healing, deixa eu ver se dá para digitar aqui. É aqui? Theta. Vou digitar aqui, gente. Theta Healing. Healing. Pronto, essa meditação aí é maravilhosa, certo? E aí você faz a imagem mascote. O que é a imagem mascote? Você põe uma imagem que você gosta, pode ser um lugar muito tranquilo que você costuma ir, o templo que você vai da sua igreja, pode ser um sítio, uma praia. Eu gosto muito de um lugar que eu fui na infância, que era uma lagoa transparente, e eu queria tanto entrar naquela água, mas meus pais não deixaram, né? Eu tinha 8 anos, e essa água, eu sempre guardei a memória dela. Foi o lugar mais puro que eu já vi na terra, né? Com pedrinhas embaixo, aquela água transparente. Então, você pode ter ou criar, se você não tiver na sua memória, uma imagem, né? Uma imagem mascote de um lugar seguro, de um lugar bonito. Você põe na sua mente e aí você pode compor essa imagem. Lá você pode encontrar Jesus. Lá você pode encontrar um ser divino. Lá você pode encontrar uma pessoa amada. Lá você pode encontrar com você mesmo. Lá você pode encontrar Deus. E nesse lugar, nessa imagem, ela pode ter vida. Você pode também, nesse momento, receber uma bênção que você está precisando. Para quem tem alguma dificuldade de mentalização, ela pode simplesmente visualizar uma imagem, uma paisagem. Você pode até na internet mesmo procurar uma paisagem como essas que tem na tela do computador, né? Mas você fica com essa imagem, persiste com ela, respirando e mentalizando. O pensamento vai querer, né, viajar, ver outras coisas, mas você persiste na sua imagem. Você persiste na sua imagem, que é a sua imagem mascote. Tem alguém que tem alguma pergunta que queira colocar, que a gente vai estar respondendo. Quanto tempo ainda tem? Que horas são? Tem mais 25 minutos. Gente, ainda temos 25 minutos, né? Então, assim, para quem quiser, quem precisar fazer alguma coisa, ou então já está com muita vontade de dormir, né? Quem já está, assim, super obediente, querendo botar em prática e já dormir, fica à vontade. É muito bom já a pessoa já mudar seu comportamento, assim, de uma hora para outra. Mas quem quiser também fazer alguma pergunta,
se o composto pode ser tomado por criança. Essa pergunta é interessante, eu vou retornar para a nutricionista, porque eu acredito que o que a gente precisa fazer é só diminuir um pouco a dosagem, que ela fez realmente uma dosagem para os meus clientes, é uma dosagem padrão, né? E com certeza a criança pode tomar, isso eu posso afirmar, porque são todos elementos naturais. Mas entre em contato comigo, aquele telefone 99936-5257, e aí eu faço um ajuste, né, para a criança. Gente, nós estamos fazendo isso emergencialmente, né, porque normalmente seria necessário uma consulta e tudo mais. Mas eu vejo que é uma necessidade que a gente está tendo de se auxiliar e a gente buscar cuidar da nossa imunidade. Por favor, quem vocês puderem, sabe? Vocês podem, principalmente se alguém tem algum parente que trabalha em hospital, que está em linha de frente, que tem contato, que é cuidadora, que tem contato com pessoas de risco, é muito importante tomar essa medicação. Agora, idosos, pessoas que têm alguns problemas específicos, aí eu aconselho mais um estudo com o médico da pessoa, pode levar a fórmula e consultar, né, até que ponto pode ser utilizado. Que é outra pergunta que me veio aqui também. Vou perguntar tudo isso amanhã para a nutricionista, né, que é a doutora Ticiane. Também tem o telefone dela, posso repassar para quem tiver interesse. Pelo meu telefone eu repasso o WhatsApp dela. Estão falando aqui sobre o celular. A questão do celular. A tela do celular Cida, né, Cida? Ótimo. A tela do celular, ela é contraindicada para insônia, né? Então, a luz do celular, especificamente, já foi estudada, que é uma luz azul, que interfere com o metabolismo do cérebro. Então, ela desperta e promove um estado de alerta que não é indicado para ser utilizado à noite. Então, nós estamos aqui, né, diante de uma tela, mas nós estamos nos conscientizando e podemos trabalhar isso com nossos amigos, de que a gente, pelo menos, não atenda o celular, não use câmeras para ficar utilizando depois das 20 horas. Nesse período, é um período que a gente pode fazer isso. Ninguém tem reunião, ninguém tem obrigação nada de fazer à noite. Então, vamos fazer isso, gente. Pessoal, fala para todo mundo, eu não vou utilizar equipamento de celular, de tela, após as 20 horas, né? Então, Marco Antônio e Maiane estão lá na cidade de Minas, né? Acho que é Minas que eles estão. Tô com muita saudade de vocês, gente. O Flaminho está perguntando pelo suplemento nutricional, é isso mesmo, que amanhã eu vou estar disponibilizando, certo? E o Janilson está falando de um aplicativo que usa para atenuar o computador. Janilson, eu acredito que sim. Pode atenuar, mas o que vai atenuar mesmo é o hábito na nossa reverência com o nosso Criador. Se ele fez à noite e criou-se a energia elétrica, a gente precisa saber que antes da energia elétrica, o nosso Criador mandou a gente dormir com as galinhas. Quando eu dou palestra, às vezes eu digo, compra uma galinha, aí você vai dormir quando ela for dormir e acorda quando ela acordar. Uma outra pergunta aqui, tem alguma explicação mais específica para quem acorda com frequência de madrugada? Tem. Esse horário de 3 horas da manhã é o horário do fígado, né? É o horário que o fígado começa a agir. Ele começa, isso é pela antroposofia, né? A medicina antroposófica, ela trabalha esse ciclo circadiano de uma maneira muito específica. E é muito respeitado o fígado. Então, 3 horas da manhã é o horário que o fígado acorda. Então, não é para acordar a gente, é só para acordar o fígado. Mas se ele está acordando a gente, com certeza, a pessoa que está se acordando 3 horas da manhã, alguma coisa ela precisa melhorar no fígado. Precisa ver se ela tomou muito remédio, se ela comeu muita gordura, se bebia, alguma coisa que prejudicou o fígado. Então, precisa cuidar do fígado. Tudo que você puder pesquisar aí de chás para o fígado, melhora essa insônia que acorda 3 horas da manhã. Agora, tem uma insônia também, que é de madrugada, que é aquela insônia dos desejos reprimidos. Muitas vezes, coisas que a gente não está conseguindo fazer, e agora, né, deve ter muitas, às vezes uma situação não resolvida, né, ou um desejo de realizar, às vezes até de dar um soco na cara de alguém de madrugada, quando está naquela fase do sono REM, às vezes vem aquelas emoções e a pessoa acorda também. Então, vamos estudar, porque eu sempre digo para os clientes, né, 3 horas da manhã, é um ritmo, né, que muita gente tem para acordar, é preciso examinar bem o dia, como é que está seu dia, como é que está seu organismo,
certo? Quem pode fazer acupuntura quando voltar, né? Quando a gente sair desse recesso, tem os meridianos de acupuntura que controlam esse ritmo, né? Também trabalhando o fígado, né? Então, o que a medicina antroposófica fala a respeito do sono? Gente, o Igor fez uma pergunta bem legal, bem espiritual até. O Igor é um jovem, mas ele é muito espiritualizado. Então, eu vou só responder aqui a pergunta do Igor e depois eu volto um pouquinho para a questão das 3 horas, porque tem muita gente, parece que está compartilhando essa questão da insônia. Então, eu vou falar aqui um pouquinho da pergunta do Igor, depois eu volto para essa. O Igor perguntou o que a antroposofia médica, né, fala do sono. Pela antroposofia médica, nós temos 4 corpos. Nós temos um corpo físico, que é feito desses tijolinhos, que são a parte material das substâncias que tem nesses compostos que a gente toma, né, nos medicamentos que agem no corpo físico. Dentro desse corpo físico, nós temos um corpo etérico, que é um corpo do líquido, onde estão todas essas substâncias circulando dentro do físico. Num terceiro nível, nós temos um corpo astral, que é relacionado ao campo emocional. Ele está mais no nível de energia. E num quarto nível, já é a organização do eu. É como se fosse o espírito, muito sutilmente, muito fino, distribuído dentro desses líquidos, né? Como se fosse uma luz, né? Esse espírito. Então, o sono, ele é a única possibilidade. Gente, escuta bem. Quem não acredita, procure ver. Eu vou dar o site aqui da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. ABMA. Só um pouquinho. Gente, pronto, ABMA. Essa associação tem muitas palestras lá, tem um site completo falando sobre a medicina antroposófica. Eu vou dar depois, fazer uma live sobre medicina antroposófica, porque é muito legal, sabe? Ela fala do pensar, do querer e do agir, né? E fala desses corpos. Então, o sono é uma possibilidade que esse espírito, com esse emocional, tem de descolar. Vejam bem, nós passamos o tempo todo entranhados esses 4 corpos. Ou seja, quando o emocional decide, hoje vou virar a noite estudando, eu quero fazer isso, ele faz contra todas as outras partes, todos os outros corpos, contra o corpo físico, contra o corpo espiritual, e ele faz, né? Porque o ego, o emocional, ele faz. Então, o preço é muito alto por essa quebra da sintonia, né? Então, a medicina antroposófica, ela fala que o sono, esse sono já no 4º nível, que você já está naquela vibração, onde há um desprendimento e o espírito, né, a alma, consegue sair desse campo e se reabastecer e até aprender e até se relacionar com outros seres, até espirituais, e encontrar soluções. Vocês devem ter ouvido já pessoas que falam que encontraram uma solução quando acordou de manhã, eureka, né? Tem cientistas que descobrem equações de manhã, tem a questão da música, né? A intuição, isso é o espírito que traz, né? Desse sono maravilhoso, viu, Igor? Então, Igor, eu sei que você tem a peleja, né, para dormir, mas eu quero que você ainda consiga esse desprendimento. E, gente, não adianta ser durante o dia, sabe? Isso é um mistério, né? Não adianta dormir de dia para recuperar o sono da noite. Não adianta dormir o sábado todinho e toda noite da semana, dormir tarde, vou recuperar no sábado. Não adianta. Vamos ver o que mais aqui. Sim, eu tinha ficado de falar do sono das 3 horas da manhã, né? Tem mais uma pergunta aqui relacionada. A Rosângela está perguntando o que pode melhorar a tireoide, porque não tenho facilidade de acordar cedo, né? Gente, a tireoide é nossa usina de energia, né? É uma glândula que a gente precisa dela para tudo, né? Então, assim, ela está ligada a outras glândulas. E para melhorar a função da tireoide, é importante a serotonina, né, o intestino funcionar bem para produzir a serotonina, que vai lá para o hipotálamo,
né? Porque tem toda uma cadeia, né? Uma cadeia não, vamos dizer assim, uma sequência de glândulas. Vai primeiro lá para o hipotálamo, que controla o sexo, né? A fome, controla a saciedade. Depois, né, o hipotálamo vai para a hipófise, né? Aí vem para a tireoide, depois vai para a suprarrenal, que vai controlar o cortisol, que é responsável, né? O cortisol. Gente, eu não falei naquela hora da imunidade sobre o cortisol, mas eu vou dizer para vocês. Quem não está dormindo, foi boa a pergunta da Rosângela, viu, Rosângela? Porque trouxe algo que eu queria ter falado. O cortisol, eu falei no começo, para quem estava no início, né? Que ele é 0 às 11, meia-noite, né? Tá o hormônio do crescimento. E ele vai aumentar para estar máximo às 5 da manhã. Quem está invertendo, quem está dormindo tarde, está aumentando o pico de cortisol no horário errado. O que acontece? O cortisol, ele é imunossupressor, ele é anti-inflamatório. Então, em vez de ter a produção de anticorpos, a pessoa vai ter um bloqueio do processo de produção de anticorpos. Só para vocês verem a seriedade que é ficar acordado a partir da meia-noite, 11, meia-noite. E, gente, a quantidade de jovens que jogam, que conversam, que veem filmes, tudo nesse horário. E não é só agora, não é por causa do recesso. Porque lá no consultório deve ter aqui algumas mães, né, que estão vendo os filhos invertendo esses horários. Gente, isso, além de não ter a produção dos músculos, das fibras que eles precisam com o hormônio do crescimento, para no outro dia estar crescendo, né? Ele vai ter também prejuízo. Por isso que às vezes a criança está gripando muito, a criança está com herpes, a pessoa às vezes tem problemas de imunidade e não sabe por quê, né? É herpes, é aftas, né? É garganta, muitas infecções de garganta, só por causa do sono. Jade falando aqui, insônia só consegue dormir 3 horas do dia, né? Tomando alprazolam e tal. Gente, dormir pouco assim, é o que eu falei, já tem estudos mostrando que dormir menos de 5 horas aumenta 5 vezes o risco de infecções gripais. Então, para quem não quer saber de gripe, para quem não quer saber de vírus, para quem quer ficar longe, dorme mais. Como é que eu vou dormir? Gente, faz um escalda-pé, massagem, meditação, toma chá, reza. Eu já falei 5 opções, né? O ideal é acordar às 5 da manhã? O ideal é acordar às 5 da manhã mesmo, porque tem os raios cósmicos. Você começar a acordar à força de manhã, é bom. Pode contar com o meu apoio para acordar às 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã. Eu não sei se eu vou estar lá, né, online nessa hora. Mas assim, se você puder forçar o seu acordar, vale a pena. Porque mesmo cansado nos primeiros dias, né? Não dormiu bem, tem que acordar cedo. Acorde. Acorde amanhã cedo, na marra mesmo. Porque agora a gente não tá podendo ter opção, né? Não tá podendo ter opção de arriscar o sistema imunológico. A gente tem que fazer o que é preciso, urgente. Porque o nosso corpo ainda pode aprender. Nossa imunidade ainda pode voltar. A nossa imunidade se prepara. É igual uma pessoa que se prepara para fazer uma Olimpíada, para correr uma maratona. Ela passa um ano se preparando para aquela maratona. E a gente tem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para preparar o nosso organismo para enfrentar o que for preciso, né? Tem pessoas querendo participar, podem ficar à vontade. A respiração completa tem no YouTube, técnicas de respiração, o Flaminho está dizendo. Eu falei uma técnica de respiração no vídeo que eu postei sobre o presente. Vocês podem colocar logo depois dessa live o presente. Aí não precisa assistir o começo todo, né, para já ir dormindo. Na metade do vídeo eu começo a fazer um relaxamento em música. Dá para você usar, tá certo? Acordar às 5 da manhã, tem gente aqui se dispondo. Gente, vamos fazer isso aí, vamos criar um grupo das 5 da manhã.
né? Que tal? A gente pode criar esse grupo e começar a fazer esse trabalho. E as crianças estão perguntando aqui, gente, vamos falar isso para as crianças? Vamos contar a historinha para as crianças do sol, da lua, da noite, que no dia a gente gasta energia, e quando for à tarde a gente já vai explicando, ó, vamos dizer assim, ei, criança, peraí, a criança está pulando 5 horas da tarde, peraí, vamos sentar, vamos conversar. Eu tenho um amigo que ele fez uma experiência que eu achei legal, acho que alguns já viram aí na internet. Pegou 3 pacotes de arroz e foi contar os grãos de arroz, né? Estão perguntando aqui se as crianças devem acordar às 5 da manhã. A criança tem que dormir um pouco mais, né? Porque ela está construindo. Como o hormônio do crescimento, para ela, ele precisa crescer também em tamanho, no nosso caso, né? Então, ela precisa dormir um pouco mais. O ideal é deixar a criança dormir. Se ela dormir cedo, ela vai dormir até a hora que ela precisa. Criança assim, Deus está cuidando ali do crescimento dela. É diferente da gente, né? A gente não tem mais que crescer em tamanho. A gente precisa deixar o organismo trabalhar e o hormônio do crescimento vai só até 5, porque quando o cortisol começa a agir, ele corta o efeito do hormônio do crescimento. Pra gente, nós, né? Porque a gente já tá bem crescidinho, né? Aqui. Então, a gente tava falando sobre o que mesmo que eu tava falando? Alguém lembra aí? Tô tentando lembrar aqui. Tem alguém dizendo que quer acordar às 6. Gente, eu falei 5, mas são os raios cósmicos. 6, 7, tudo vale. Agora, 9, 10, já tá mostrando que o sono não foi bom. Quem tá precisando acordar 9, 10 horas, com certeza, gente, tem pessoas que têm apneia do sono, que acordam milhares de vezes durante a noite. Gente, isso é terrível. Nós precisamos desse sono, porque tem doenças cardiovasculares, tem doenças cerebrais, de aneurisma, de diversas coisas que não são indicadas ficar dormindo até muito tarde, né? Que é o, vamos dizer assim, o dormidor longo, tem esse termo. Isso geralmente tem algum problema durante o sono, não é natural. Contar o caroço de arroz. Tá. Então, contando os carocinhos de arroz, ele viu que tinha diferença de um pacote de 1 quilo para o outro, né? Então, assim, isso é uma coisa que você pode brincar com as crianças, né? Ver se ela não é muito pequenininha para não querer engolir o arroz, mas fazer umas brincadeiras relaxantes, né? Um banho morno, uma massagem. Quem tem óleo essencial, eu sempre tenho, assim, um óleozinho essencial para colocar na mão. Tem diversos óleos também. Tem grupos de óleos essenciais. Se vocês quiserem, eu indico vocês para entrar em grupos de óleos essenciais. A gente vai se tornar, nós vamos nos tornar pessoas estudiosas de si mesmos, né? Porque, estão lembrando aqui, o amigo contando os grãos de arroz. Pois contar os carocinhos de arroz de 1 quilo, de outro quilo, e você vê a diferença, né? Isso para passar o tempo, porque ele não tinha nada para fazer, né? Mas nós temos o que fazer, né? Nós temos que estudar, nós temos que praticar, fazer exercício de manhã no sol. Aqui em casa, né, meu esposo, que é o Vicente, ele tá chamando todo mundo. Aqui a gente tem no quintal uma pequena agrofloresta que o Emanuel, meu filho, idealizou, e eu quebrei todo o piso do quintal e a gente deixou ele plantar lá, né? Então a gente tem aqui já uma série de plantas, o espaço não é tão grande. Quantos metros são, né? 5 por 5. 5 por 5, 5 por 5 metros, mas a gente tem já umas plantas, né? E a gente vai para lá de manhã. Eu tô indo, hoje eu peguei sol, botei um biquinho, assim, uma roupa de banho, fui pro sol, né? Pegar o sol, porque tá na moda o sol. E tá na moda ainda bem, porque agora a gente tá vendo a importância dele, né? Então, quem acha que não tem o que fazer durante um dia de excesso como esse, se você for procurar os alimentos que são importantes, fazer essa comida, fazer essa alimentação, você mesmo fazer, né? Com carinho. E quem mais? Se alguém tem alguma pergunta, a importância da vitamina D, né? A vitamina D ela é muito importante para diversos processos, né, de defesa do organismo, e ela existe como uma provitamina. Então nós temos, só que ela só é ativada com o sol. Gente, vocês estão vendo? Cada vez mais o sol está sendo visto assim como o dom da vida está vindo do sol. E tem um aspecto aí também das questões emocionais.
para a imunidade. Eu não tinha falado, mas o sol também recebe, se você quiser mandar para o sol todas as mágoas, ressentimentos, até de si mesmo, você de manhã, nesse horário cedo, né? Você olha para o sol assim e joga para ele. Joga para ele, deixa tudo lá. Ele queima tudo aquilo, recicla. Gente, os sentimentos, os quadros depressivos são grandes sabotadores, né? Da imunidade. Então, vamos procurar estudar o Ho'oponopono, fazer meditação de perdão. Eu vou trazer depois uma live ou então um vídeo no canal de uma meditação quântica de perdão.